Em noite de Pochettino, que marcou 2 gols, o Fortaleza bateu o Quixadá por 4-0 na sua estreia como mandante no Campeonato Cearense na noite desta quinta-feira, dia 15, no estádio Presidente Vargas. Kaique também deixou seu primeiro gol com o manto do tricolor de aço. O outro gol da partida foi marcado contra. Diante do resultado positivo, o Fortaleza é líder do Grupo A com 4 pontos, devido ao critério de gols marcados. No próximo compromisso, o Leão do Pici vai enfrentar a equipe do Maracanã no próximo domingo, dia 18, às 18 horas, também no estádio Presidente Vargas, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense.